Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, o nosso encontro pelo Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Spotify, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. O nosso tema do programa de hoje é ligado à dermatologia, é ligado à nossa pele e uma doença que ainda tem muitos mitos e até mesmo preconceitos com as pessoas que passam por esta situação. Eu estou falando da psoríase. E para isso, a nossa convidada é a médica dermatologista doutora Rafaela Baesso Redig, que já está conectada conosco. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlos, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em conversar conosco, doutora, para falar exatamente sobre a psoríase, o que que ela é, o que que ela provoca nos pacientes que têm, ela é uma doença, é uma síndrome, é uma condição. O que que é a psoríase? A psoríase, ela é uma doença inflamatória que ela se manifesta principalmente na pele, mas ela também pode acometer articulações e inflamar o corpo todo. Ela é uma doença considerada crônica, então, por enquanto, ainda não há cura, mas existem vários tratamentos para fazer o controle dessas lesões de pele. Essas lesões de pele, elas são, características, elas acabam, chamando a atenção de uma forma até, eh, errada das pessoas que não têm essa condição, que pensam que é uma outra doença, que é uma outra condição que pode ser contagiosa, mas, vale sempre lembrar, né, doutora, que a psoríase ela não é contagiosa, ela afeta apenas aquele paciente que já tem essa condição crônica. Exatamente, Carlos. Essa doença, ela está em áreas bem expostas, né? Então, a psoríase clássica, ela acomete os cotovelos, os joelhos, pode acontecer também nas costas, no couro cabeludo. Então, são áreas visíveis e que muitas pessoas percebem e perguntam até se é contagiosa. Hoje, tem mais divulgação, né, dessa doença. Muitas pessoas já sabem que não é contagiosa, mas é bem importante frisar isso porque os pacientes sofrem muito, afeta muito a qualidade de vida deles, e ainda tem que, às vezes, passar por essas situações um pouco constrangedoras de explicar, né, que não é uma doença contagiosa. Já tive paciente que sofreu, no trabalho, assim, preconceito, de até, às vezes, perder o emprego por conta de lesões aparentes, às vezes, nas mãos, por exemplo. E como é o diagnóstico, doutora? Ele é exclusivamente clínico? Quando a gente fala de diagnóstico clínico, é baseado na experiência daquele profissional médico que atende? Precisa de algum outro tipo de teste, de exame para confirmar que é a psoríase e não outra condição? Como que funciona? Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico. Isso quer dizer que durante a consulta, durante a entrevista da consulta, que a gente chama de anamnese, e o exame físico, a gente consegue identificar as lesões que são clássicas e fechar o diagnóstico de psoríase por ser uma doença recorrente, que nunca melhora, né, que sempre está voltando. Então, a gente chama isso de diagnóstico clínico. Quando tem dúvida ou quando são áreas não muito específicas da psoríase, a gente pode fazer uma biópsia da pele, realizar uma biópsia para ter esse diagnóstico confirmado. Além disso, sempre que o paciente é diagnosticado com psoríase, a gente faz alguns exames laboratoriais, exames de sangue, para verificar outras condições que podem estar associadas. Por exemplo, é muito comum o paciente da psoríase ser um paciente com sobrepeso ou obesidade, ter pressão alta e também ter alterações no colesterol, no triglicerídeo. Então, a gente faz alguns exames de rotina. E doutor, além desses exames e de toda essa situação que você descreve, como que os pacientes acabam procurando, muitos deles, a maioria dos casos que chegam ao seu consultório, já chegam buscando um tratamento, sabendo que tem a psoríase, vão em busca de tentar descobrir quais são, os motivos que provocam essas lesões? Como é que é na maioria dos casos? Na maioria dos casos, os pacientes já pesquisaram antes em algum local, no Google, ou então tem algum vizinho, algum parente, algum conhecido que já alertou que poderia ser psoríase, então eles vêm com um conhecimento já para o consultório, já tentaram às vezes pomadas ou algumas outras medicações, mas é bem importante
passar por consulta com um dermatologista, com um especialista em pele, para fazer o tratamento, porque alguns tratamentos estão errados. Então, às vezes pega dica daqui e dali, e não é o tratamento certo. Por exemplo, uma coisa muito comum e que pode melhorar as lesões de forma até um pouco rápida, mas depois dá um rebote e pode piorar a situação, é o uso do corticoide via oral. Então não é um tratamento correto, mas muitas pessoas acabam fazendo isso. Então é importante passar pela consulta para a gente conseguir avaliar o melhor tratamento para o seu caso. E como você disse, né, doutora, sobre o corticoide via oral, ele é um medicamento relativamente barato, acessível, porque não Uhum. precisa de receita que fica retida, nada disso, e provoca também, além do rebote da psoríase, a longo prazo, se usado de uma forma contínua, várias outras situações que podem afetar outros sistemas do paciente e provocar impactos na sua qualidade de vida, né? Com certeza, esse não é de qualquer forma um medicamento que a gente escolhe para tratar a psoríase, nem o corticóide via oral, nem aquele injetável que dura 20, 30 dias, porque ele a longo prazo ele pode dar muitos problemas, problemas sérios, inclusive, desencadear, um diabetes, tá, alterar a glicose do paciente, fazer um diabetes, pode também alterar o metabolismo dos ossos, então causar lá na frente uma osteoporose. Então ele é uma medicação que não deve ser usada sem supervisão e muito menos para tratar a psoríase. Então a gente tem outros medicamentos muito melhores e que não vão dar esses efeitos colaterais e nem o rebote. E quais são as causas? Acredito que quando você diagnostica o paciente fulano, você tem psoríase e em alguns casos vem a pergunta: "Tá, doutora, por que que eu tenho? Veio da minha família? O que que eu fiz de errado, entre aspas, para ter a psoríase?" Quais são os casos, e a causa da doença, o que que já se conhece sobre ela? Então, o que se conhece é que é uma doença que tem fatores genéticos envolvidos. Então, a maioria dos pacientes tem algum familiar distante ou até mesmo próximo de primeiro grau que tenha psoríase. Além disso, mesmo com a predisposição genética, não é certeiro que aquela pessoa que tem um familiar com psoríase vai desenvolver a psoríase. Então, tem alguns fatores ambientais que estão envolvidos. Um deles é o estresse. Não é o causador, mas pode desencadear ou piorar a psoríase. Então, o estresse, às vezes, passando por algum problema de saúde familiar ou pessoal, ou sendo cuidador de alguém da família, passando por uma perda familiar. Então, todas as situações de estresse podem desencadear ou piorar a psoríase. Outro fator bem importante que praticamente todo mundo conhece, que pode levar a doenças, é a obesidade. Então, sobrepeso e obesidade também está relacionado com o surgimento da psoríase. O sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas em excesso e o tabagismo. Algumas medicações, por exemplo, o lítio, que é usado na psiquiatria, e também alguns tipos de infecção. Existe um tipo de psoríase que está relacionado com infecções, por exemplo, de garganta, que é a psoríase gutata. Esse é o único tipo de psoríase que geralmente é autolimitado. Então, o paciente vai desenvolver algumas lesões, geralmente pacientes jovens, depois de um tipo de infecção de garganta, vai desenvolver lesões em formato de gota, por isso que a gente chama de psoríase gutata em todo o corpo, e às vezes isso permanece por algum tempo, alguns meses, alguns anos, e depois desaparece. Esse é o único tipo de psoríase que a gente conhece que pode ter uma cura, que é a psoríase gutata. Tem algum período da vida entre os mais jovens ou já na meia para a terceira idade, para quem já é portador, já tem a psoríase, que está mais suscetível a ter mais lesões, a piorar o seu quadro clínico? Tem, geralmente os pacientes de psoríase eles começam a ter as lesões na adolescência e na vida jovem, então ali por volta dos 15 a 25 anos. Existem também pacientes crianças que já têm a psoríase, mas é um pouco mais raro. E também por volta dos 50, 60 anos é comum abrir, às vezes, um quadro de psoríase. São essas 2 faixas etárias que a gente começa a ter a doença.
E outras situações que têm impacto na piora do quadro para quem tem a doença, por exemplo, o uso de algum medicamento para outra condição, a própria alimentação, produtos químicos que a pessoa às vezes tem que lidar, no ambiente de trabalho. O que que se sabe que pode piorar a doença nessas situações? Uma coisa comum de piorar a doença é agora no inverno, banhos muito quentes, deixar a pele sem hidratação adequada, então não usar um hidratante esse tempo frio e a menor exposição solar pode piorar a psoríase. Alguns medicamentos que a gente já conversou, então o uso de corticoide pode piorar, o lítio, também medicamentos usados para pressão alta como o propranolol. Sobre a alimentação, não tem tanta influência, mas claro, a gente sempre vai indicar uma alimentação saudável e variada, né, comer comida de verdade, que é, diminuir o consumo de industrializados, de refrigerantes, de, consumo muito alto de açúcar, porque isso pode impactar negativamente na doença de pele da psoríase. E para os pacientes que têm a psoríase e que quando estão com o quadro mais acentuado, com, mais lesões na pele e tentam, de repente não passar uma pomada, mas, até mesmo no banho ou passar algum tipo de, abrasivo, esponja, um creme esfoliante, que seja algo que, a pessoa pode pensar que está melhorando, mas vai piorar, provocar outras lesões. É algo comum também que acontece? É algo bem comum, tá, o paciente achar que lavando mais, por exemplo, vai melhorar aquela lesão. Então, às vezes, usar um sabonete muito forte, aqueles sabonetes antibacterianos, ou até mesmo sabão que não é feito para usar na pele, e isso pode piorar, pode causar inclusive sangramento das lesões. Tem gente que acha que esfregar com uma esponja ou com uma bucha vai fazer bem, e na verdade só vai piorar a condição, vai tirar a proteção natural da pele, pode fazer aquela lesão sangrar. Então, não está indicado usar, muito menos usar álcool. Tem alguns pacientes que colocam álcool porque dá uma sensação de alívio imediato, mas depois aquele álcool vai ressecar a pele. Então, a gente não indica nunca usar álcool na pele para alívio dessas lesões. E além disso, o tratamento para os casos já diagnosticados de psoríase, ele é um tratamento acessível? Ele está disponível na rede pública? Como que funciona, pelo menos, o tratamento que é mais comum, mais indicados pelos dermatologistas? Existem vários tratamentos, né, existem tratamentos em formato de creme ou pomada, existem tratamentos com uma máquina chamada de fototerapia, existem também tratamentos via orais, e depois existem os tratamentos injetáveis, que são os tratamentos mais, modernos, né, os mais efetivos hoje em dia. Esses tratamentos, a partir dos injetáveis, estão disponíveis pelo SUS. E as medicações em comprimido, a gente também consegue pedir um processo pela Secretaria de Saúde para conseguir essa medicação pelo governo, pelo SUS, de forma gratuita. E pelo outro lado, doutora Rafaela, acredito que seja até incomum um paciente, quando ele tem a psoríase diagnosticada, até pelo tratamento, estar também disponível gratuitamente, ele vai buscar o tratamento. Mas e quem não quero tratar, tá bom assim, não vou tomar esse remédio, ou toma e acaba esquecendo de tomar mais do que toma efetivamente. Quais são, os casos de que a doença pode se agravar, ela pode se transformar em outra condição? Como que funciona? Existem casos que são mais graves, que acometem o corpo todo, e existe um tipo de psoríase que é a psoríase eritrodérmica. Ela é mais rara, ela pode acontecer em toda a extensão da pele, inclusive fazer o paciente, ter febre, ter outras manifestações e precisar de internação hospitalar, mas isso são casos mais raros. Se o paciente tem uma psoríase leve, por exemplo, só em cotovelo, joelho, poucas lesões, e ele não quer tratar, claro, é uma escolha sempre em conjunto com o médico e paciente. A gente pode fazer o acompanhamento e sem fazer tratamento. Porém, tem as pessoas que já têm outros problemas associados, por exemplo, a artrite. A artrite psoriática, ela é uma doença que acontece nas articulações
e que causa bastante dor e pode causar degeneração dessa articulação. Então, é sempre indicado fazer o tratamento sistêmico, que é o tratamento ou via oral ou com essas medicações novas injetáveis. E no caso de ser simultaneamente um paciente que tem a psoríase e outra condição que é bastante comum, que é o diabetes, que quando não tratado provoca problemas também de cicatrização. Como que essas duas condições elas acabam piorando o quadro, podendo agravar a situação do paciente? É muito comum essa associação do paciente ter psoríase e diabetes. Então, o paciente às vezes também tem pressão alta e obesidade, como eu já comentei. Então, o ideal é fazer o tratamento de todas as condições juntas. Então, a gente vai tratar com o dermatologista a parte da pele e tratar com o endocrinologista a parte do diabetes. É importante que esses dois profissionais eles se conversem para as medicações também não terem interação, né, então tem alguns medicamentos que eles não combinam se usados juntos, e esse paciente é um paciente um pouco, mais peculiar, que a gente tem que ter mais atenção, tem que ter consultas mais breves, para fazer o acompanhamento dessas 2 condições, se estiverem juntas. E nos casos de lesões não provocadas pela psoríase, mas que acabam afetando essas áreas que são comumente atingidas pela psoríase, os cotovelos, os joelhos, para quem costuma andar de moto ou pratica esporte, sofre uma queda, rala, sofre um corte nessas áreas, essa lesão ela pode ter uma cicatrização mais demorada, pode ter um agravamento pela psoríase ou agravar a doença? Se o trauma acontecer exatamente onde tem a placa da psoríase, sim, essa cicatrização provavelmente ela vai ser atrasada, vai ser mais arrastada e vai ter que ter cuidados mais importantes ali naquele local, até para não desenvolver um outro problema comum, que é a infecção bacteriana quando tem algum corte, algum traumatismo na pele. E outra condição ainda, doutora, em relação à psoríase, ela é uma situação facilmente diagnosticada, seja pelos dermatologistas ou para quem, antes de procurar o profissional especializado, vai a um médico clínico geral? Ela tem lesões bastante características ou ela pode ser confundida com outras condições que têm um tratamento até mesmo bastante diferente? Ela pode ser confundida, sim. Quando o médico, às vezes, não é tão acostumado a ver lesões de pele, não é um especialista, pode ser confundida com outros tipos de lesões, por exemplo, algum eczema, que a gente chama de eczema por contato, né, alergia a algum produto que encostou naquele local. Pode ser confundida também com micose, porque as lesões podem coçar. A psoríase do couro cabeludo pode ser facilmente confundida com caspa, que a gente chama de dermatite seborreica. Então, o ideal é sempre constar com um médico especialista, porque é o que vai conseguir diagnosticar corretamente. E todas essas condições que eu falei, elas têm tratamentos bem diferentes da psoríase, então o paciente vai tratar e acaba que não melhora e vai se frustrar, porque essa lesão vai voltar sempre e não tem resolução com os outros tratamentos errados. E quando você falou de biópsia, quando a gente lembra desta palavra, muitos pacientes já têm medo porque já pensam que é um procedimento para detectar ou descartar a possibilidade de um câncer, né? Mas ainda que seja também para isso, é um procedimento que tem muitas outras indicações, né, doutora? Sim, a biópsia de pele é uma aliada dos dermatologistas para diagnóstico de algumas doenças mais difíceis que a gente não consegue determinar só no exame físico. Por exemplo, o câncer de pele, quando uma lesão é suspeita, vai necessitar da biópsia. É um procedimento que é rápido, ele é feito com anestesia local, pode ser feito no consultório, não precisa ser em hospital. Geralmente, é um pedaço pequeno da pele que é retirado, às vezes não precisa nem de ponto, né, de dar ponto para aquela lesão cicatrizar. Geralmente demora 14 dias para cicatrizar totalmente. E esse pedaço de pele é mandado para o laboratório de patologia, em que um médico vai olhar e vai determinar qual o diagnóstico. Então é um exame simples
que a gente consegue fazer rapidamente no consultório e vai nos trazer respostas muito importantes. Então não precisa ter medo, é seguro de realizar, só basta conhecer o profissional, escolher um profissional adequado e que você confie. Sobre essa parte da escolha do profissional, doutora, além de ser um dermatologista, ainda que sejam todos especialistas na nossa pele, cada profissional tem a sua área que é mais focada a sua atuação, né, doutora? Porque alguns focam em tratamentos estéticos, outros em doenças de pele, em câncer de pele. Por isso também a importância de pesquisar para você procurar o profissional adequado para aquela situação que você está passando, né? Com certeza. Hoje, a dermatologia ela tem várias sub-áreas. Então, um médico ele pode atuar realmente mais na área estética, outro mais em cirurgia, outro talvez só na parte de capilar, doenças de couro cabeludo, transplante capilar. Então, é importante verificar se o seu médico trata doenças de pele e se consegue fazer o diagnóstico e o tratamento do que você está precisando no momento. Então, é bom pesquisar sobre o profissional, entrar nas redes sociais ou pesquisar no Google o que que aquele profissional pode te oferecer. Uma situação que é muito comum em pelo menos em outras especialidades da saúde, além da automedicação com, produtos que você adquire nas farmácias, é algo ainda pior, pode-se dizer, né, que é passar, no caso da pele, passar sobre a pele qualquer coisa que não é um medicamento, né, desde pó de café, de, outras condições, babosa, enfim, óleo que as pessoas indicam: "Ah, eu passei e melhorou, resolveu". O que que as pessoas mais relatam no caso da psoríase que tentam passar para melhorar essas lesões e qual é o impacto que isso pode causar naquela lesão e na doença? Hum, há diversos relatos, assim, que não dá para acreditar quando o paciente conta que já tentou usar na pele. Então, desde receitas caseiras de misturas, feitas em casa com produtos que seriam produtos alimentícios, até pasta de dente, outros tipos de pomadas indicadas como minâncora, babosa, que você bem citou. Então, todas essas tentativas, elas não vão atuar na doença. Elas vão só ou mascarar ou às vezes prejudicar aquela pele, porque não é um produto feito para usar na pele muitas vezes, como o álcool também, que eu já falei. Então, o ideal é não fazer receitas caseiras, porque pode prejudicar e pode atrapalhar no exame físico. Às vezes, vem usando, por exemplo, algum antifúngico ou alguma pomada que ouviu falar que poderia ser boa, e aquela lesão ela pode se modificar, ela não cura, mas ela pode se modificar. Então, é importante não usar nada e deixar o dermatologista avaliar a lesão pura, a lesão como ela é, para a gente chegar no diagnóstico correto, senão pode até atrapalhar durante o exame físico. E lembrando também, né, doutora Rafaela, que a pele, além de servir como uma proteção, ela ao mesmo tempo também pode absorver aquele produto, porque às vezes a pessoa tem um receio de tomar um medicamento, mas passa qualquer coisa, qualquer substância que lhe indicam sobre a pele e pode causar um efeito não apenas naquele local onde passou o produto, mas até mesmo a saúde da pessoa. Com certeza, principalmente se a gente usa, em lesão em pele que não está íntegra, em pele lesionada. Então a pele sim, ela pode absorver um grau daquele produto, e se for uma extensão muito grande, por exemplo, se vai passar uma pomada de corticoide em uma extensão muito grande, pode também ter absorção para dentro do corpo e causar problemas. Além disso, a pele, ela não é feita para receber o corticoide por muito tempo, por exemplo. Então, alguns efeitos colaterais importantes dele, são o afinamento da pele, né, que a gente chama de atrofia cutânea, e pode começar a aparecer os vasinhos embaixo da pele, a gente consegue ver por transparência de tão fina que essa pele fica, e até mesmo estrias, e estrias são cicatrizes. Isso quer dizer que às vezes usar aquele produto por muito tempo, sem indicação, pode causar problemas que são irreversíveis e depois a gente vai ter que lidar com essas consequências.
A psoríase, ela pode estar ligada também a uma maior suscetibilidade a outras condições de pele, até mesmo de maior gravidade, como um câncer de pele? Não, geralmente não tem ligação direta com outras doenças de pele ou com câncer de pele. Mas o paciente que tem psoríase, ele tem que sempre fazer a revisão anual de qualquer forma, porque, o câncer de pele ele é muito comum aqui na nossa região, aqui no sul do país, então ele não é diretamente relacionado, mas sim o paciente pode ter outros problemas de pele por conta da nossa região, da nossa cor da pele, mais clara, então tem que ter esse cuidado sempre contra o câncer de pele. Eu sempre falo que a revisão tem que ser preventiva, não esperar só quando tiver com um problema arrastado por muitos meses ou até anos para procurar o dermatologista. Então vá ao dermatologista uma vez por ano para fazer a sua consulta preventiva, para a gente revisar todos os seus sinais, toda a sua pele, para ver se não tem algum problema. Porque, né, doutora, ainda que o nosso tema seja a psoríase, mas já que falamos de câncer de pele, muitas pessoas se curam efetivamente, felizmente, do câncer de pele, quando diagnosticado a tempo, quando são lesões pequenas, mas é um câncer, né? Ele pode se espalhar e pode até mesmo levar ao óbito do paciente. Sim, nós temos vários tipos de câncer de pele, então, por sorte, o mais comum ele não é tão agressivo, então a maioria das vezes ele é curado através da cirurgia. Porém, a gente tem o câncer de pele mais agressivo chamado melanoma, que acontece em pacientes até mais jovens, não é tão relacionado assim com a exposição solar ou com a idade. Então tem que ficar atento porque o melanoma é um câncer agressivo que pode dar metástase e pode, infelizmente, levar ao óbito. E além destas condições que nós já falamos, quais são as outras também, já que falamos agora de consulta anual com o dermatologista? Quando que o paciente, antes desta consulta, ele deve marcar o quanto antes com este profissional a sua consulta? Quais são os sinais de alerta que ele tem alguma condição de pele que pode também estar se agravando? Então, os sinais de alerta são lesões que não cicatrizam e que sempre retornam, por mais que o paciente tente passar um hidratante ou protetor solar, aquela lesão retorna. Às vezes, uma casquinha vermelha, às vezes, uma bolinha nova que não estava ali, um sinal de pele escuro. Então, esses são sinais para procurar mais rapidamente o dermatologista. Ou então, um sinal que você já tinha e que ele começou a mudar. Ele ficou maior, ou ele está coçando, sangrando. Então, a evolução dos sinais que você já tem é importante e o surgimento de novos, ou aquelas lesões que não estão cicatrizando corretamente. Passou 1, 2 meses e aquilo não sumiu, então é um sinal de alerta para procurar mais rapidamente o dermatologista. Voltando para a psoríase, nós falamos antes, doutora, sobre banho muito quente agora no inverno, mas daqui a pouco já estamos entrando na primavera e na sequência vem o verão, as pessoas mais expostas ao sol, na praia, para quem tem psoríase, essa exposição ao sol também pode piorar a doença? Na verdade, no caso da psoríase, o sol ele pode ser benéfico. Então, ele pode melhorar um pouco as lesões. A gente às vezes indica pegar um pouco de sol em cima das lesões, mas tem que cuidar para não ser o sol mais perigoso, que a gente chama, que é quando tem uma radiação ultravioleta maior. Então, entre 10 e 4 da tarde, a gente não indica se expor ao sol, mas os pacientes de psoríase que têm lesões muito extensas, a gente pode indicar para eles pegarem um pouco de sol antes das 10 da manhã ou depois das 4. Uns 15 minutos de sol é suficiente para auxiliar no tratamento. E ainda sobre a psoríase, você falou que aqui na nossa região, em relação ao câncer de pele, devido à cor da pele da maioria das pessoas ser mais clara, nós estamos mais suscetíveis. Para a psoríase também a etnia, a cor da pele tem uma maior suscetibilidade ou, pelo contrário, mais de forma menos impactante quando tem a doença? Como é que funciona?
Então, para o câncer de pele, pacientes com pele clara, cabelos claros e olhos claros têm mais risco, mas para a psoríase, tanto pacientes brancos ou pacientes negros, eles podem desenvolver a doença, então não tem uma relação direta. Doutora, ainda para falar sobre a dermatologia, acredito que a maior parte dos seus pacientes sejam mulheres, né, porque, se preocupam mais, dizem que as mulheres acabam se cuidando mais. É uma realidade quando os pacientes homens chegam ao seu consultório, buscando acompanhar alguma lesão, elas costumam estar mais graves, costumam ser quadros mais complicados, justamente por esse tempo a mais que demoram para buscar esse atendimento? Sim, a maioria das pacientes é mulher, elas costumam procurar dermatologista também por outras questões estéticas, mas também com doenças de pele, e o homem sempre vai consultar quando já está com um problema um pouco mais grave. Então eles vão, bem objetivos para consulta para resolver pontualmente aquilo que está incomodando. E as mulheres geralmente elas têm múltiplas queixas. Então é importante a conscientização da saúde do homem. E a gente vê que tem impacto inclusive na qualidade de vida e também na expectativa de vida, que a expectativa do homem, é um pouco menor que as mulheres por conta também desse atraso na procura de médicos em geral, não só de dermatologista. Eles vão empurrando e prolongando e demoram até ir à consulta, mas é importante conscientizar esses homens a procurar o quanto antes, porque hoje em dia, com a medicina mais evoluída, a gente tem tratamentos para várias condições e também na questão dermatológica. Então, venham consultar, não atrasem os seus diagnósticos, os seus tratamentos, porque é importante. Para finalizar, doutora Rafaela, para quem já foi a um dermatologista, é uma das especialidades em que é relativamente ou até bastante comum quando tem uma prescrição para um medicamento ou por via oral ou mesmo um creme que seja manipulado, né? Por que que, na dermatologia isso acaba sendo um pouco mais comum do que em outras especialidades? Então, o dermatologista às vezes quer uma combinação que não existe pronta. Então, a gente acaba usando bastante farmácia de manipulação e aí tem que procurar, claro, uma farmácia de confiança para mandar manipular. Geralmente, os medicamentos manipulados eles têm uma duração menor, então a gente manda fazer uma quantidade um pouco menor. E existem medicamentos que ainda não existem prontos. Então, às vezes, é necessário mandar manipular também, porque eles não aquele medicamento específico não existe pronto. Doutora Rafaela Baesso Redig, dermatologista, nós agradecemos desde já a sua disponibilidade em falar sobre a psoríase e aqui também sobre outras condições de saúde ligadas ao cuidado com a nossa pele e, consequentemente, com o nosso corpo. E para quem ficou com dúvidas, quer buscar a sua primeira consulta, quer acompanhar mais informações sobre dermatologia nas redes sociais, como que as pessoas podem encontrá-la nas redes e também para marcar uma consulta? Obrigada, Carlos, pelo convite novamente. E quem quiser consultar, marcar sua consulta, ou de prevenção, ou se está com algum problema de doença de pele, ou quer fazer alguma cirurgia de pele, pode me encontrar no Google através do meu nome completo. Tem um site com os tratamentos que eu ofereço. Então é só digitar no Google o meu nome, ou então pelo Instagram, Rafaela Redig. E também, em Criciúma, eu atendo na Estima Clínica de Cirurgia, que fica no bairro Pio Correia, e também pode me encontrar o contato da clínica, através da pesquisa no Google. Agradecemos mais uma vez, desejando um bom dia, bom trabalho a você e a toda a sua equipe, doutora Rafaela Baesso Redig, e voltaremos a conversar, já que a nossa pele tem muitas condições e que exigem, com certeza, um acompanhamento especializado. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Carlos, até a próxima. E assim nós encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista, convidando você a acompanhar sempre os nossos programas para ficar por dentro das informações de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Um abraço e até mais.